Sumi aqui. Boa noite. Obrigada, doutora Ana Maria Condo Igai, doutora em obstetrícia e ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP. É responsável pelo grupo de tromboses e homeopatia da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é membro do CNE, da FEBRASGO, né? Comissão Nacional Especializada em Tromboembolismo. Hemopatias, não é homeopatia. Hemopatias. Homeopatia, né? É. Doenças do sangue também. Falando da Lilian, né? É, não. É que eu Verdade. trabalho tanto com a parte da coagulação, né, do risco da É, trombose, como também de sangramento. Eu é. trabalho com as duas partes, então, por causa da parte das doenças hematológicas, né, também, que a gente estuda também. Bom, então vamos lá. Então, podemos começar, Elisa? Sim, por favor. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a doutora Elisa. Eu conheço há muitos anos, desde que a gente trabalhou juntas no Hospital de Jabaquara, e ao doutor Marcelo também, né, que é o diretor do serviço. Ok? E o meu tema dessa aula hoje é sobre tromboembolismo venoso na gestação em puerpério, e eu vou fazer umas principais considerações. Deixa eu só- E aqui eu vou apresentar aqui essa primeira parte da aula. Eu deixei esses slides em inglês que eu acho é de um capítulo de um trabalho que eu vi que eu achei muito bom. Ele é bem didático, então eu não quis mudar e passar a tradução. Deixei ele no original, que eu acho ele bem bom, assim, bem nessa parte didática. Acho que dá para a gente pegar bastante coisa básicas, né? Tem uma noção bem bacana. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar qual seria a incidência, né, na gravidez e no pós-parto de um tromboembolismo, né, venoso, seria uma trombose venosa profunda, certo? Seria mais ou menos em 1.000 casos, e já a embolia pulmonar, ela é mais rara, né? Uma em 2.500 casos, ok? Doutora, E o que... desculpa, a tela não está aparecendo para gente. Nenhum Não? slide, nada, tá tudo preto. Ixi, mentinho só. Tá? Diz que tá tudo preto. Só um minutinho, eu vou pedir pro meu filho ver, porque ele que entende. Mentinho só. Tá bom, doutora, que nada. Melhorou ou não? Vitória apareceu? Foi Vitória, né, que falou? Que para mim está aparecendo, para vocês não. Nada? Não, Doutora, não doutora, pra apareceu, gente não não. E no grupo aparece. tem outros residentes falando que também não tá aparecendo. Tá a Meu tela tá preta. aparecendo. Meu tá Só tá aparecendo. aparecendo o mouse, assim, mas não tá Vendo aparecendo agora? o slide. O Agora slide não apareceu? aparece. Não? Não. Gozado, né, Eu estou gente? Está fazendo errado? aparecendo. O meu está aparecendo. Gente, eu descobri o que aconteceu. Doutora Elisa também está compartilhando tela. Aí em cima tem um botão para mudar para Ana e tirar da doutora Elisa. Façam isso que dá certo. Ah, Desculpa. perfeito. É isso mesmo. Meu que tá? Deu certo agora? Mas tem a tela. Tá certo. Agora deu certo? Deu certo. Tá, então vamos lá. Eu vou voltar, então, aqui a gente falando um pouco da incidência, né? E também da biologia um pouco do tromboembolismo venoso. Então, a incidência na gestação e no pós-parto, uma trombose venosa profunda é 1 para 1.000 gestações, mais ou menos, e a embolia pulmonar é 1 para 2.500. Ele é mais raro, né? E a gente sabe que esse risco para o tromboembolismo, para a trombose, né? Vamos falar em trombose venosa profunda, ele vai aumentando no decorrer da gravidez. Então, a gente vê no primeiro trimestre esse risco é menor, vai subindo, e no puerpério ele é bem maior, né? Então, por isso que muitos trabalhos focam também na profilaxia no pós-parto, que a gente vai comentar também posteriormente, ok? Esse risco, ele vai já começar desde o início da gravidez, desde o primeiro trimestre.
Tanto que a gente já encontra paciente chegando para a gente com 6 semanas, 5 semanas com trombose venosa profunda, né? E por isso que é importante quem já tem indicação de fazer a profilaxia desde o início da gravidez, a gente procurar iniciar o mais rápido possível. Mas assim, sempre não depois que 8 semanas ele recomenda nesse trabalho, e a gente sempre recomenda também iniciar, mas sempre verificar se pelo menos você tem uma gestação tópica, né? Porque a gente já vi casos, por exemplo, que as pessoas iniciaram anticoagulação sem ter certeza que a gravidez era tópica, era uma prenhese ectópica e rompeu, a paciente estava usando anticoagulante. Então, pelo menos para ver um saco gestacional, bem no início, 5 semanas a gente consegue ver, pelo menos constatar que a gravidez é tópica, eu acho interessante para a gente iniciar. Okay? Esse risco ele vai aumentar, né, nas primeiras 6 semanas pós-parto, mas a gente sabe que tem trabalhos hoje que falam que esse risco persiste além das 6 semanas e podendo ficar até 3 meses pós-parto, né, 3 ou mais meses, né, 12 semanas eles falam também depois. Então, a gente tem que sempre realmente ficar muito atento a isso. Quais são as causas, né, que levam ao tromboembolismo venoso na gestação? Por que é tão frequente e por que a gente encontra mais, né, esse risco aumentado na gestação? Principalmente a tríade Virchow, né? Então a gente tem a lesão, né, do tecido, o aumento dos fatores de coagulação, a estase venosa, né, da própria gestação, do útero que comprime, reduz o retorno venoso. E esse estado de hipercoagulabilidade, a gente vai ter principalmente para diminuição da proteína S, né? O que fica estável dos fatores, a antitrombina, ela fica estável. A proteína C, né, se a gente for ver as trombofilia hereditárias, antitrombina, proteína C, a proteína C ela vai estar levemente aumentada na gestação. O fator 11 também, ela pode estar levemente diminuída. E os fatores 2, 5, 9, eles podem estar levemente aumentados, mas é bem pouco. Então, praticamente, a gente considera que não há grandes modificações. Okay? O aumento, né, principalmente a gente vai encontrar aumento do dedímero, depois eu vou comentar sobre isso, fibrinogênio, os fatores 7, 8, 10, 12 e 13, eles vão subir e os de von Willebrand também. Né? Então, eles vão ficar quase 2 a 4 vezes aumentados, né, os fatores. E, geralmente, esses parâmetros hematológicos, eles vão retornar à linha de base, geralmente depois de 6 a 8 semanas pós-parto, né? Mas alguns, eles podem ainda permanecer anormais, e pode levar até de 8 a 12 semanas depois do parto para se normalizarem, ok? Aqui, nesse quadrinho, a gente vai encontrar... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Os fatores de risco na gestação e no pós-parto, né, do tromboembolismo. Então, a gente tem que atentar com as doenças tipo lúpus, né? As doenças autoimunes e a síndrome antifosfolípide, certo? Como fator de risco. A história familiar de trombose e também a história pessoal também, né? E a história familiar a gente tem que saber que não é qualquer parente, assim, qualquer parente, né? Tem que ser de primeiro grau, mãe, irmão, irmã, né? Que para a gente considerar como um fator familiar forte mesmo, de risco para trombose, a pessoa ter alguma coisa, né? Que realmente possa ser hereditária. A gente tem que lembrar também dessa síndrome de Bell-Turner, ou a síndrome de Cox, né? Que vocês vão ter uma anomalia anatômica, então que você vai ter um cavalgamento da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, né? E isso vai ocasionar uma trombose, e essas pacientes geralmente têm essas tromboses de repetição sempre na perna esquerda, e até ela aparece com aumento do volume, né? A gente pode observar clinicamente esse aumento do volume pela trombose de repetição sempre nesse local. O tratamento disso é a colocação de um stent, né? Então, a gente tem que lembrar, se os pacientes que sempre têm trombose de repetição no membro inferior esquerdo, não seria essa síndrome.
Lembrar também da anemia falciforme, que é um fator de risco, né, para trombose venosa profunda, e tanto que essas pacientes, quando internam, no nosso serviço a gente faz a profilaxia para trombose, sim, no puerpério a gente faz também, ok? E vocês vão ter também o antecedente, né, familiar, o antecedente pessoal de trombose venosa profunda como sendo um fator de risco, né? As doenças cardíacas, as disfunções cardíacas, certo? A reprodução assistida também, levando ao aumento do risco do tromboembolismo venoso, certo? As doenças gastrointestinais, também algumas podem também dar esse problema, e durante o trabalho de parto, esses riscos vão aumentar, principalmente naquelas pacientes que tiveram pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né? O trabalho de parto prematuro, placenta prévia pelo sangramento aumentado que pode ocorrer, a placenta, descolamento de placenta, certo? E vários cesárea, a cesáreo e a hemorragia pós-parto como fatores também de risco durante o trabalho de parto, ok? E aqui a gente vai abordar um pouco sobre como abordar uma suspeita de tromboembolismo pulmonar. Esse diagnóstico, às vezes, é mais difícil da gente fazer, porque quando você tem uma trombose de membro inferior, você vai ver que o paciente tem dor, edema, né, empastamento, você vai fazer um Doppler e vai poder confirmar se ela tem ou não a trombose. Já o tromboembolismo pulmonar, muitas vezes a gente leva a dúvidas, né, ainda mais gestante que a gente tem que lembrar que ela tem a frequência cardíaca aumentada, então, às vezes, esse parâmetro da taquicardia pode não ser nada, ok? E, então, aqui vocês vão ter esse Geneva Score que eles usaram nesse trabalho, que eu achei interessante, não que a gente tenha que usar, mas para lembrar, né? Se você está num serviço que você vai ter dificuldade de fazer algum exame de imagem imediato, existe uma suspeita que a paciente tem um tromboembolismo pulmonar, de repente a gente poderia usar alguns parâmetros clínicos, né, e para ter uma ideia se realmente pode ser mesmo ou não, né? Principalmente aqui ele vai pontuar com a idade acima de 40 anos, cirurgia, né, isso, anestesia geral, ou, por exemplo, o risco de uma fratura no último mês, que não é só ligado à gestação, também eles adaptaram, né? Uma trombose prévia, que já leva 3 pontos, né? Se você tem uma dor unilateral no membro inferior, também leva 3 pontos. Hemoptise também, ele já pontua 2, né? Se a pessoa tem se a gestante tem uma dor lombar, abaixo aqui do lado direito também, pode ser também um edema unilateral, e a frequência cardíaca aumentada, né? E ele fala que você vai encontrar um tromboembolismo pulmonar com 0,1 pontos em 2,3% dos casos. Se for de 2 a 6 em 11,6, se tiver mais que 7 pontos, você tem uma chance de encontrar em 61,5% das vezes dos casos, né, dessa pontuação, ok? Então, ele diz assim, que se esse score, né, ele não foi validado ainda, mas que poderia eventualmente ajudar, como sendo um pré-teste para a gente poder dizer, assim, selecionar as pacientes que iriam para uma angiotomografia, por exemplo, para realmente confirmar se tem ou não tromboembolismo, ok? E aí o próximo, aqui ele também é um outro algoritmo que é o YEARS, né, que eles usam, ele usa esses parâmetros da suspeita, né, de tromboembolismo pulmonar, primeiro vendo se tem sinais de trombose venosa profunda, hemoptise e uma suspeita de uma embolia pulmonar. Aí ele começa com um exame de ultrassom, né, de membro inferior, e se realmente for positivo, for encontrado um trombo, já começa a anticoagulação. Okay? Se for negativo e tiver uma suspeita realmente de tromboembolismo venoso, aí ele vai para essa seta e aí ele diz que se tiver um desses sinais dessa categoria, né, do YEARS, e mais, eventualmente, um dímero
menor que 500, porque o dímero dele sobe na gestação, certo? Mas ele valoriza esse dímero quando ele está acima, né, de 500 e acima de 1.000 também. Então, assim, tiver abaixo, e mesmo com um ponto, e você não tem nada dessa suspeita, e menor que 1.000, também ele descarta a embolia pulmonar. Agora, se você tiver um critério, maior que um critério, e com dímero maior que 500, porque na gestação geralmente ele sobe maior que 500, e se você não tiver nenhum desses fatores e tiver um dímero maior que 1.000, ele acha que vai para uma tomografia, uma angiotomografia, porque a suspeita seria grande. Okay? Não assim que o dímero vai poder descartar qualquer, se a paciente tem ou não uma embolia. Mas o que eu penso assim, se ele vier muito, muito elevado e tiver uma suspeita, pode ser que seja. Então, a gente tem que recorrer a confirmação de imagem. Aqui quais exames que a gente poderia fazer, né, para avaliar a trombose venosa, né, na gestação. Primeiro seria o ultrassom, né? E a vantagem dele para avaliar seria que ele não é invasivo, certo? Mas para não invasivo, se para uma preença ectópica, ele pode ocorrer também, se de repente você não encontrar nenhum trombo na perna, também não vai poder descartar uma embolia pulmonar, certo? Porque você pode ter embolia pulmonar direto sem ter a trombose no membro inferior, certo? Mas é um exame que tem uma suspeita que tem a mesma trombose de membro, a gente começa por esse exame. Se já encontrar, pronto, fechou, e já vamos passar para a anticoagulação. E o raio-x, ele ajuda em alguma coisa? Ele é interessante inicialmente porque ele é um exame de baixa radiação, né? E se você tiver um raio-x totalmente normal, também não vai excluir uma embolia pulmonar. Mas, de repente, se tiver um foco infeccioso, alguma coisa diferente, aí você também já poderia pensar que não é uma embolia pulmonar e seria um quadro de dispneia do torácica, né, taquicardia, um outro quadro, sem ser uma embolia pulmonar. Tá? Você não vai poder descartar a embolia só com raio-x, mas a gente poderia ver outras alterações. O dímero D, como eu comentei, o exame é simples, né? O PROS dele que ele é simples, mas assim, é difícil, a gente não pode validar só ele, como eu falei, porque ele tem esse aumento, né, durante a gestação. Mas talvez usando outros scores, outros parâmetros, a gente possa eventualmente valorizar, né? E porque pode ter essa falsa positividade, porque ele sobe também, né? Ele aumenta, como eu falei. Só se quando está muito, muito aumentado e tiver sinais clínicos, eventualmente, talvez a gente pudesse fazer uma suspeita maior. E os exames de imagem, né? De ressonância, o PROS é que ele é um exame que não um iodo radioativo, né? Mas ele pode detectar assim as tromboses mais próximas, mais proximais, né? Mas ele não vai poder pegar, por exemplo, essas tromboses mais profundas de pelvis, assim, a ressonância já não vai pegar. Okay? E também, se a gente usar o contraste, o gadolínio, a gente normalmente, aqui no HC, a gente não usa gadolínio na gestação, esse contraste. E às vezes esse contraste seria necessário para poder ver melhor a imagem, né? Se é ou não. Agora, o que vai sobrar mesmo para a gente fazer o diagnóstico seria a angiotomografia, né? E a ventilação perfusão, a cintilografia, ok? Então, são esses dois, realmente, que a gente teria mais chance de encontrar. Agora, a gente vai ver aqui quais são os prós e os contras de cada método, ok? Então, se você for fazer a angiotomografia, ele seria tem uma dose reduzida, né, de a radiação, se comparada com a cintilografia, ela também tem uma radiação diminuída, mas ela pode ter essa radiação para a mama, né?
os contras desses das duas técnicas, né? Eles falam nesse risco de anomalias fetais teórico, mas realmente a gente não encontra isso. O risco também do acometimento da mama e também de tumores na infância, né? Que eles falam muito nesses trabalhos, mas realmente a gente não observa, né, ao longo dos anos e vendo as pacientes se submeteram a angiotomografia. E os riscos esses também são da cintilografia, é a radiação, eles falam risco teórico, né, para o feto. Mas a radiação ela é baixa, né, se for pensar na angiotomografia, é bem baixo, 0,02, 0,5 milli, isso aqui é 0,207, e ele comparando aqui as radiações, né? E ele pode falhar, a falha no diagnóstico em torno de 12% na angiotoma, se você tem embolia e não vai detectar, e na cintilografia também é 14%. Assim, da nossa experiência, a gente tem assim, mais facilidade para fazer uma angiotomografia do que uma cintilografia, porque a cintilografia a gente vai depender de transportar a paciente para um outro local para fazer, e a angiotomo ele já tem muita facilidade de a qualquer hora a gente pode conseguir, eles de madrugada, eles têm esse protocolo para o TEP, então a gente consegue fazer com mais facilidade no hospital a angiotomografia do que a cintilografia. Aí vai depender muito do serviço, mas se tem ou não essa facilidade, e quem não tem, às vezes precisa selecionar, pode tentar usar aqueles scores que eu comentei, sambando o quadro clínico, né? Agora, em relação à anticoagulação, né, qual a segurança da anticoagulação na gestação? Né? Então, vamos rever aqui os principais anticoagulantes que a gente tem. A heparina, a gente sabe, né, as heparinas que elas não cruzam a placenta, a barreira placentária, e já estão bem seguros, já tem trabalhos já de muitos anos, né, e é tranquilo. Agora tem o danaparoide, também que ele não cruza a placenta, e é considerado também seguro, e é usado naqueles casos que você tem trombocitopenia induzida pela heparina, que é o HIT. E também é muito raro na gestação a gente encontrar. Então, praticamente, a gente diz que não tem HIT. O HIT é quando você inicia a heparina, geralmente tem uma queda das plaquetas, né? Geralmente nas primeiras 3 semanas que você usa. Isso é mediado por um anticorpo, antiplaqueta. Mas ele é muito raro, então praticamente a gente diz que não, a gente não vai encontrar. O Fondaparinux também, ele cruza muito pouco a placenta, e também seria um caso usado quando você não consegue usar heparina por alergia, por algum outro motivo. Mas nenhum dos dois, tanto o danaparoide quanto o Fondaparinux, a gente não tem disponível aqui no Brasil. Então, assim, só para citar que os trabalhos falam bastante. A varfarina, né, que essa tem realmente que tomar muito cuidado, porque ela realmente cruza a placenta, ela é teratogênica, esse risco é muito maior. Ele começa a partir de 6 semanas, e 6 a 9 é o principal, em termos de malformação, mas a gente considera até 12 semanas, né? E essa dose maior de 5 miligramas diária, ela também pode trazer uma toxicidade, né? E mesmo em doses mais baixas também, a gente teve aqui no hospital dois casos de gestantes cardiopatas que realmente precisavam usar a varfarina, então elas fizeram essa transição no primeiro trimestre usar enoxaparina, depois nesse período, depois de 12, usar a varfarina, e depois de 36 semanas volta para usar a enoxaparina perto do parto. Mas elas tiveram 2 crianças que tiveram hemorragia intracraniana, né, que a gente fala, com até porencefalia, desenvolvimento, a gente via isso em ultrassons de sangramento, né, no cérebro da criança. Isso é muito grave, porque leva realmente a um comprometimento neuropsicomotor. Então, é muito grave mesmo, mas essas gestantes são aqueles casos muito graves, né, que elas têm válvula metálica, elas têm fibrilação atrial, então são pacientes de muito risco, e muitas vezes a cardiologia não libera
que ela use enoxaparina na gestação toda, ok? Então, lembrando que a varfarina realmente ela cruza a placenta, que tem esse risco de uma malformação, que são malformações ósseas, cardíacas, faciais da varfarina, ok? Os novos anticoagulantes orais, os DOACs, eles cruzam realmente a placenta, e só que esse risco ainda não é, a segurança não é conhecida, porque a gente tem muitos poucos trabalhos ainda sobre eles, né? Então, a gente não usa em rotina na gestação. Depois eu vou comentar um pouco mais para frente sobre eles. Qual seria assim, os efeitos, né, das heparinias de baixo peso molecular? Aqui no Brasil, a gente tinha outros tipos de heparinias de baixo peso molecular. A gente tinha bemiparina, dalteparina, né, o que era o Fragmin, mas atualmente a gente só tem enoxaparina no mercado, ok? Inicialmente era o Clexane, depois perdeu a patente, então a gente hoje tem várias outras heparinas, enoxaparinas no mercado, mas a gente não tem mais nenhuma outra, é só enoxaparina mesmo. Então tem o risco de sangramento, né, esse risco de sangramento perto do parto, hemorragia pós-parto, né? Esse risco ele não é muito alto, é em torno de 1,5. A paciente está usando a heparina, né, de baixo peso molecular, e ele tem esse risco de repente, estar usando e entrar em trabalho de parto, e aí for para o parto, tem risco de hemorragia pós-parto, né? Isso vai depender também muito do tipo de parto, se é cesárea com urgência, geralmente ela vai acabar fazendo, se estiver usando a enoxaparina, ela não vai poder fazer um bloqueio anestésico, dependendo da hora que ela usou. Então, vai acabar indo para uma anestesia geral para o parto, uma cesárea. Se for uma cesárea, se for um parto normal, vai sem anestesia, sem analgesia de parto. Mas mesmo assim, esse risco de sangrar muito, de ser severo, então é baixo, é 0,03%. A gente já teve pacientes que chegaram no serviço que não deu para suspender, porque nós entrada para parto prematuro e estavam com anticoagulação plena, que tiveram trombose na gestação. E a experiência que a gente tem é que não ocorre esse sangramento, assim, essa hemorragia pelo uso da heparina de baixo, ela está usando heparina de baixo peso molecular. Mas quando usa a varfarina, algumas pacientes cardiopatas que aconteceram que elas entraram em trabalho de parto na vigência de varfarina, que estavam naquela transição, essas realmente sangram muito. Essas tem que tomar cuidado. A gente vê, é diferente da heparina de baixo peso molecular. As reações cutâneas, né, a gente teve alguns casos de reação cutânea, tanto só local, às vezes, no local da injeção, e existem também as reações mais extensas, né, que aparecem aquelas manchas no corpo todo. A gente teve alguns casos, sim, de reação cutânea, né? Quando é só local, a gente pode usar um clobetasol local, um corticoide mais potente, e geralmente ele se resolve. Agora, quando é generalizado, é difícil, porque a gente não tem muita opção de usar outros medicamentos aqui. Então, ainda bem que são raras essas reações mais sistêmicas, né, com essas lesões pelo corpo todo, e os casos que a gente teve que fazer uma dessensibilização com a imunologia da enoxaparina e deu certo, porque a gente não tem outros medicamentos para usar, né? A gente, no caso de trombose, a gente não faz a transição para varfarina. Também não é recomendado, os trabalhos não recomendam. Osteoporose, né, que eles falam pelo uso da enoxaparina de baixo peso molecular, mas assim, a gente não vê, né, porque o tempo que a gente usa a enoxaparina é muito pouco tempo durante a gestação, então isso não vai ocasionar nenhum impacto, levar a uma osteoporose. Eles falam que a heparina não fracionada, a glicemine, ele eventualmente, se usar muito tempo, muito prolongado, ele pode realmente ter mais esse impacto no osso, né, levando até a diminuição da calcificação com osteoporose. E o HIT que eu comentei, que é a trombocitopenia induzida pela heparina, ela é muito rara, que ele fala aqui também, né?
esse risco é menor que 0,2, certo? Então, e a gente também, aqui, com tantos anos de uso da medicação no nosso setor, a gente não teve nenhum caso de HIT. Agora, como a gente deve proceder para essas pacientes que estão anticoaguladas ou fazem só profilaxia durante o trabalho de parto e também em parto, né? A gente tem que realmente priorizar o que seria bom. Aqui, a paciente que está com anticoagulação plena, né, que seria aquela dose de 1 miligrama por quilo por dia, dividir de 12 em 12 horas, a paciente pesa 60 quilos, então ela teve uma trombose no terceiro mês de gravidez, então ela começou a enoxaparina terapêutica, 60 miligramas, por exemplo, de 12 em 12 horas, vamos pôr um exemplo. E agora ela vai para um parto, né? Ela vai estar se aproximando perto do parto. Quando que a gente deve... Normalmente, no serviço, a gente tenta programar, porque eu imagino que é difícil a gente... Porque ela teria que suspender 24 horas, né, do medicamento para poder fazer um bloqueio, uma analgesia de parto, se for uma cesárea, um bloqueio, uma RAC, uma peridural, um duplo, né? Não dá. Ela teria que estar com 24 horas de suspensão da heparina de baixo mesmo molecular. Então, é impossível, né, a paciente calcular, chegar e poder suspender. Então, como que a gente faz? Aqui, aí ele coloca aqui alguns prós, alguns contras, né, de você fazer essa indução. A gente é muito favorável a fazer. Por quê? Primeiro porque tem esse problema da analgesia, né? E você fazer uma cesárea com anestesia geral, o paciente chega, está um sofrimento fetal, ela comeu, então você vai ter que fazer uma intubação com o estômago cheio, e também acho que tem muito mais risco para a paciente. Então a gente prefere programar e suspender a medicação 24 horas e depois começar o preparo de colo, né? O mecânico com misoprostol, e depois proceder à indução, né? Lembrando que a gente não é para ficar, assim, 48 horas induzindo a paciente, não é isso, né? A gente depois vai ter que voltar para a anticoagulação, para o anticoagulante. Então, aqui ele fala, né, que o pró seria realmente por causa da analgesia, né? E também tem o risco menor de sangramento, né? Mas, como eu já comentei, esse risco de sangramento pelo uso da injeção, no caso da enoxaparina, não é grande, né? E contra é que quando você faz uma indução, você tem mais risco eventualmente, de uma falha de indução e um parto cesárea, né? Isso que ele fala. Então, mas também começar o trabalho de parto espontâneo, né, seria interessante para a paciente, mas não tem como ela suspender 24 horas, a gente esperar. Então, a gente não espera até 40 semanas esses partos programados, no caso que a paciente está anticoagulada, a gente prefere fazer essa indução entre 38 a 39 semanas, que seria melhor para suspender, para a paciente poder chegar para a gente, né? E poder fazer o parto. Agora, as pacientes que recebem a profilaxia só, que é enoxaparina na dose só profilática, a gente não procura não induzir. A gente orienta para o paciente sempre tomar a medicação pela manhã, uma vez por dia, né, com a dose 40, 60 miligramas, vai depender de acordo com o peso. E ela toma sempre de manhã, porque às vezes os partos, né, começam as contrações, às vezes de madrugada, bolsa, acho que são mais frequentes do que durante o dia. Na verdade, a gente precisa só de 12 horas de suspensão da enoxaparina profilática para poder fazer um bloqueio anestésico. Então, acho que dá tempo, né? Eu acho que não é necessário a gente ficar induzindo para aumentar o risco de parto cesárea e de falha de indução. Se chegou às 40 semanas e não nasceu, aí a gente vai para a indução, ou para um preparo com misoprostol, com cesárea anterior, a gente tem feito atualmente alguns casos com preparo mecânico, em balão, né? Aí, que ele fala, né, se o trabalho ocorre, começar o trabalho de parto, se é seguro fazer uma anestesia neuroaxial. Se for dose profilática, geralmente 40, 60, subcutâneo, diariamente, maior que 12 horas da última dose, seguro.
Se for uma dose intermediária, aqui ele usa 60 miligramas. A gente tem duas definições dessa dose intermediária. A gente pode usar 40 miligramas de 12 em 12 horas, que é 80, que é a definição da COG, que eu gosto, que a gente usa mais, ou 1 miligrama por quilo por dia. Então, se a paciente pesa 60 quilos, essa dose intermediária seria 60. Pesa 80, seria 80. Né? E como é uma dose maior que profilático, já tem que suspender 24 horas, na nossa opinião. Aqui ele coloca 12 a 24. Da última dose, se for dose terapêutica, tem que suspender 24 horas para poder fazer esse bloqueio. Ok? E agora, no pós-parto, quando é que a gente deve iniciar o medicamento? Né? Isso vai depender muito também da via de parto, né? Se o risco é muito alto para trombose, o que seria um risco altíssimo para trombose? As cardiopatas, né? Essas que têm fibrilação atrial, válvula metálica, já tem história de tromboembolismo prévio. Essas são, assim, as pacientes que tiveram trombose no final da gestação, assim, bem perto do parto, elas também têm mais risco, né? Às vezes a gente suspende, depois tem que voltar. Mas, assim, na nossa experiência, a gente prefere sempre voltar após um parto cesárea ou mesmo vaginal, 12 horas para voltar à anticoagulação, na dose, por exemplo, profilática. Essas pacientes, se for parto cesárea, a gente sempre deixa elas com um compressor intermitente até elas poderem fazer a deambulação, né? E geralmente a gente inicia 12 horas depois do parto. Mas se for um parto normal sem nada, eventualmente a gente pode começar de 8 a 12 horas. Agora, as pacientes que fazem anticoagulação plena, a gente inicia a primeira dose em 12 horas, mas tem que tomar bastante cuidado, ver como é que foi o parto, se, por exemplo, foi uma cesárea, se sangrou muito, teve alguma intercorrência. Porque, se você volta muito cedo, a dose plena, eventualmente você pode ter o risco maior de hematoma, né? Então, às vezes, você pode fazer a primeira dose em 12 horas, tipo um profilático, observar se está tudo bem, e depois de 12 horas aí iniciar. Pode ficar 24 horas como profilático, ou se estiver tudo bem, você achar que é muito risco, voltar para a dose plena, fez a primeira dose em 12 horas, depois de 12 horas você reavalia, faz a outra dose, ou profilática, se não for fazer a dose, esperar 24 horas, já achei que ela está com sangramento aumentado, eu quero observar mais um pouco, fica com profilático com um compressor e depois volta com 24 horas. Né? Ou sempre fazer essa reavaliação. As pacientes que estão usando a dose terapêutica. Em relação à amamentação, né, é muito comum, às vezes, a gente ver pacientes médicos, né, do posto de saúde, contraindicando a amamentação aos pacientes que estão usando farfarina. Não tem a ver, né? A farfarina ela não vai passar no leite, não vai ter problema para a criança, né? E então não teria problema. Por que a paciente estaria usando farfarina? Pois isso é um paciente que já usa a anticoagulação, né? Ela, por exemplo, tem uma trombose de repetição, então ela já usava de engravidar, usava já anticoagulante, aí engravidou, a gente passou para enoxaparina. Depois do parto, a gente prefere esperar pelo menos os 15 dias com enoxaparina, e a paciente que vai voltar para a varfarina, se tiver indicação de continuar com dose terapêutica, a gente vai esperar 15 dias para ver se está tudo bem, o pós-parto, o sangramento, já diminui o risco de ela sangrar, porque, de voltar assim muito rápido, porque lembrando que a varfarina ela demora às vezes para agir, para chegar naquele fator, no ponto bom, que seria aquele em torno de 2,5, né, do INR. Então, a gente tem que deixar tanto a enoxaparina também junto com a varfarina, até a gente ter realmente esse nível terapêutico. Então, isso pode aumentar o risco de sangramento, por isso que a gente prefere deixar os 15 dias com enoxa, que a gente consegue controlar bem, e depois introduzir a varfarina e mantém os dois até a gente conseguir anticoagular o paciente e suspender a enoxaparina. Então, eles são seguros para a gente usar, não precisa suspender
amamentação para isso. E os novos anticoagulantes orais, né? Isso é uma controvérsia, né? Aqui nesse trabalho ele fala realmente que não é, a segurança não está bem estabelecida e na bula ele contraindica. Então, acho que realmente a gente não deve, por enquanto, prescrever até que surjam novos estudos, né? Por exemplo, o rivaroxabana, que é o nome comercial Xarelto, né? O dabigatran, que é a Pradaxa, eles falam que os níveis são mais baixos, né, do que passa pelo leite, do que, por exemplo, o dabigatran, desculpa, que é o Eliquis, né, que é outro anticoagulante, tá bom? Que é esse aqui, contracepção, que é a Pixabana, que é o Eliquis, que é o nome comercial. Parece que a Pixabana, que é o Eliquis, é o nome comercial, eles passam um pouco mais por leite, né? Mas, assim, eu acho que a gente não deve usar. Eles estão contraindicados em bula. Eu acho que tem que surgir mais novos estudos, né? Tem pacientes, às vezes, que querem usar depois do parto, não querem usar inox a mais porque é dolorido, é injeção. Aí elas falam que não vão amamentar e preferem voltar e usar. Tem pacientes que já usavam antes de engravidar e às vezes não querem de jeito nenhum tomar injeção, não querem tomar Marivan, porque você precisa fazer controle, né, mais frequentes com a varfarina. E já com esses novos anticoagulantes orais são mais práticos, não tem esse controle do NR para fazer. Então, elas sabem, né? Então, às vezes, ela fala, não, não vou amamentar e vou voltar para a minha rivaroxabana, algum anticoagulante, ok? Agora, eu vou voltar um pouquinho. Agora, a gente vai falar alguma coisa sobre condições clínicas, né? Para pesquisa de trombofilia. Qual que seria a principal indicação para a gente pesquisar, principalmente trombofilias hereditárias, vamos falar assim, que hereditária são as que a gente vai ver depois, e tem as adquiridas, que é a síndrome antifosfolípide. A principal indicação é antecedente pessoal e familiar, que eu comentei em parente de primeiro grau, de trombose venosa profunda, ou trombose venosa de membros, ou aqui a embolia pulmonar. E aqui a gente vai ver as principais trombofilias hereditárias, né, e seu risco para a trombose. Né. O mais frequente a gente vai encontrar, prevalência, é o fator 5 de Leiden na forma heterozigota, e os estudos começaram exatamente aqui na cidade de Leiden, que eles encontrou famílias, né, que tinham esse histórico de trombose aumentado, então ele começou, os estudos começaram aqui. E realmente, na forma heterozigota, ele é o mais prevalente, né, de todos, ok? Esse risco é de 0,5 a 3,1, aqui na gestação 10, esse risco, e tem outras trombofilias hereditárias que têm um risco maior, por exemplo, vejo aqui, esse risco é maior que 20 nas trombofilias combinadas, que a paciente tem, tanto o fator 5 de Leiden, como, por exemplo, a mutação da protrombina, ela tem os dois. Aí esse risco já vai aumentar. Nas formas homozigotas, ele é maior, tanto da mutação da protrombina, a mutação da protrombina em termos de prevalência depois do fator 5 de Leiden heterozigota vem ele, ok? Nas formas homozigotas são mais raras e o risco para tromboembolismo é maior, ok? Nas formas homozigotas. Aqui a gente tem que lembrar, vejam que o risco da deficiência de antitrombina, ele é bem alto, mas ele é raro, muito raro. A gente tem poucos casos no hospital de deficiência de antitrombina, mas eles realmente têm risco bem aumentado para trombose. A deficiência da proteína C, 0,2 a 0,4, vem em seguida, e da deficiência da proteína S. E aí tem um risco também de 4,17 e 0,22%. Ok? E a gente também tem outras mutações e outros procoagulantes que tem alguns, né, colegas que acham que, por exemplo, o fator 5 também também seria uma mutação que favoreceria a trombose, a alteração do pai. É muito comum, às vezes, os terileutas encontrarem essa mutação e acharem que tem risco para trombose, não é considerado, nenhum desses é considerado como
trombofilia hereditária, proteína Z, né? A relação é incerta, não deve solicitar essa pesquisa, nem em caso de trombose, nem também eventos obstétricos adversos. Também não são consideradas, as hereditárias são aquelas que eu falei no slide anterior, são essas por enquanto, não se conhece outras. E outras mutações começaram também, esses estudos homozigose, né, da mutação da metilene, polimorfismos, também elas levam a homocisteína, mas esse aumento da homocisteína não vai aumentar o risco da tromboembolismo. Né? Em pacientes gestantes e não gestantes não deve ser considerado como trombofilia hereditária. Isso bem no começo, quando começaram esses estudos, muitos achavam que tinha a mutação da metileno, era uma trombofilia hereditária, e que deveria ser usado o anticoagulante, não é. Não, nem forma homozigota, nem heterozigota também não é risco para trombose. Esses aumentos de fatores de coagulação também, tem muitos que acham que encontrou aumento do fator 8, né, merece usar um anticoagulante, também não é considerada trombofilia. As dosagens de fator 8 também com o tromboembolismo também são muito duvidosos ainda, e também não está bem estabelecido, e lembrando que na gravidez o fator 8 sobe também. E, então, na verdade, quem realmente vai precisar dessa profilaxia no puerpério, né? É toda gestante que tem um antecedente de trombose venosa profunda sem fator de risco transitório, né? Mesmo pacientes que estavam tomando uma pílula e tiveram trombose, elas vão ter que usar também, lembrando que a gravidez ela vai também tem fator hormonal, certo? As gestantes que são portadoras das trombofilias de alto risco, quais são as trombofilias de alto risco? Que a gente viu ali pelo slide, são as formas homozigotas, por exemplo, fator 5 de Leiden homozigose, mutação de protrombina, os defeitos combinados, a deficiência de antitrombina, são considerados trombofilias de alto risco, né? E eles têm esse risco, é maior que 2 a 5%. Pelo menos estando nesse grupo, eventualmente elas precisariam fazer uma profilaxia. As gestantes também que têm antecedente de trombose venosa profunda, com fator de risco transitório no puerpério. Por exemplo, a paciente fez uma cirurgia ortopédica, ela ficou lá imobilizada e descobriu que ela tem uma trombose. Tá? E aí, depois com isso, ela fez uma pesquisa, por exemplo, né? E ela mostrou que ela é heterozigota por fator 5 de Leiden. E ela engravida depois, posteriormente. O que fazer com ela? A gente só faz no puerpério? A gente faz durante a gestação? Não, ela merece fazer durante a gestação também, mesmo que ela tenha tido essa trombose por causa do risco transitório, ela ficou imobilizada após uma cirurgia ortopédica, porque ela tem uma trombofilia hereditária. Alguma outra, por exemplo, se essa mesma paciente fez a pesquisa e é negativa, e ela é engravida, então ela vai fazer só no puerpério. Por quê? Porque ela foi um fator que ela fez a cirurgia e teve a trombose. E ela não é portadora de uma trombofilia. Okay? Então, essa pesquisa tem que ser preferencialmente feita fora da gravidez, porque muda a conduta. Né? Se ela não tem nada, ela vai fazer só no puerpério às 6 semanas. Se ela tem uma trombofilia hereditária, foi descoberta, ela vai fazer durante a gestação. Então, é importante que, mesmo quem chega no consultório de vocês, né, no hospital, com essa história, tem que fazer a pesquisa, de preferência fora da gravidez, porque isso às vezes pode mudar a conduta, né, durante uma gestação. Como a gente deve fazer anticoagulação profilática com heparina de baixo peso molecular? Normalmente a gente usa essas 40 miligramas, né? 50, gestante menos que 50 quilos é muito raro, né? Mas seria 20. Se for maior que 90 quilos, a gente já passa para 60. Se for maior que 130, seria 80, já segundo o peso. Se for maior que 170, a gente usa 0,6 miligramas por quilo por dia. Isso é adaptado pelo nosso protocolo. A gente modificou um pouco do Royal College. A gente prefere deixar, se a paciente já tem 90, passar para 60. O Royal, ele espera
passar de 90 para usar 60. A gente já chegou 90, a gente já passa para 60 miligramas uma vez por dia subcutâneo. Essas são as doses profiláticas baseadas no peso. Se a gente for usar heparina não fracionada, que seria o Liquemine, a gente tem essa dose de 5.000 unidades internacionais subcutâneas de 8 a 8 horas, ou 7.500 a cada 12 horas. E se a paciente tiver um peso menor ou igual a 50, seria 5.000 a cada 12 horas, seria 10.000 por dia, seria suficiente. Agora, as pacientes muito obesas, com IMC acima de 40, heparina não fracionada 10.000, subcutânea a cada 12 horas, seria 20.000 por dia. Quais seriam as principais contraindicações relativas à anticoagulação? Quando que a gente não teria que tomar cuidado, pelo menos não vai usar, né? Eu vou ter que suspender, por exemplo. As pacientes que estão com sangramento ativo, estão usando a injeção, não vão poder usar, ou a gente vai ter que parar um pouco e observar. Se ela tem uma plaquetopenia, uma coagulopatia, ela está menos de 70.000, ou tem um INR alargado maior que 1,5, né? A gente também vai ter que tomar cuidado, não vai usar naquele momento, vai esperar para ver se ela melhora para poder voltar ou introduzir. Se ela tiver uma alergia, uma plaquetopenia induzida pela heparina, que eu comentei que é raro, se ela tiver muito hipertensa, está com acima de 18 por 11, também não vou poder fazer na hora o medicamento, tem que esperar. Se ela tiver uma insuficiência renal, é muito comum às vezes encontrar essas gestantes, né, que são nefropatas, elas às vezes não vão poder usar a dose normal, né? A gente vai ter que tomar cuidado com essa dose, ou a gente usa heparina não fracionada para essas, heparina tipo não fracionada, não há de baixo peso molecular, a gente poderia usar, e também, às vezes, pode fazer a monitorização através do anti-10A, ok? Se ela tiver um clearance menor que 30, uma creatinina maior que 1,5, mais simples. Se tiver uma placenta prévia, a gente já teve casos de pacientes que tinham era necessário fazer anticoagulação e tinham placenta prévia, com sangramento. Então, a gente, às vezes, se ela sangrava, a gente tinha que suspender ou reduzir a dose. É bem complicado se a gente encontrar uma gestante assim. Se tiver ruptura prematura das membranas ovulares e ela está com sangramento ativo, a gente também não vai poder usar. Se ela tiver for uma paciente que tem um câncer, ela está com uma metástase hepática ou cerebral, também não vamos poder usar. A gente já teve casos de pacientes que chegaram com trombose e aí, na verdade, elas tinham um câncer. A gente descobriu, né, tinha câncer hepático, a gente pegou um câncer intestinal. Então, realmente, tomar cuidado com pacientes que têm trombose. Às vezes, a gente pode encontrar também algum outro fator. Uso de fármacos que podem interferir na coagulação, na hemostasia, principalmente tomar cuidado com a associação de medicamentos, né? De pacientes que têm que usar, por exemplo, a profilaxia, ou mesmo dose terapêutica, e ela vai lá e ela está tomando anti-inflamatório, usando aspirina, usando até antidepressivos, eles podem potencializar o efeito do anticoagulante e ela ter sangramento. Então, tem que prestar muita atenção, tomar cuidado com as medicações que a gente vai prescrever no pós-parto. Se ela fizer uma coleta de líquido menos que 4 horas, também não vai introduzir o medicamento. Se ela fez uma cirurgia craniana ou ocular em menos de 2 semanas também, ou se ela está com uma úlcera ativa, tem risco de sangramento. A profilaxia na gestação puerpéria é muito recomendada, né? Ela tem várias diretrizes, então a gente tem aqui, por exemplo, 5 diretrizes internacionais que recomendam fazer uma profilaxia com anticoagulante ampla, né, na gestação, puerpério, principalmente no pós-parto cesárea. E sempre lembrando que a gravidez, como todos os fatores que a gente viu, é um estado de hipercoagulabilidade, você tem a tríade de Virchow, né? Mas mulheres também, esse fator de risco, como obesidade, a gente vai encontrar. Atualmente, a gente encontra muito essa idade materna acima de 40 anos, também obesidade também em ritmo crescente, partos cesáreas também, né, tem risco absoluto de 0,2 ou 1,5% de tromboembolismo venoso.
São vários fatores de risco para paciente. E a morte materna por embolia pulmonar está entre as 10 maiores causas de morte, né? Em países desenvolvidos, de 9 a 12%, em desenvolvimento de 3 a 4%, talvez pelo diagnóstico, né? Assim surgiram, aí, com isso, tentando diminuir a mortalidade materna, que surgiram esses vários protocolos para tentar reduzir. Então, a gente tem vários. Tem o Royal College, tanto pelo CHEST, pela American College, que é o ACOG, e também a Sociedade Americana de Hematologia. Todos eles têm esses protocolos, são diferentes, eles diferem, né? Mas não tem um consenso muito definido para saber qual seria o melhor protocolo para essa profilaxia do tromboembolismo. E quando tem esse estudo realizado com as pacientes submetidas à cesárea, 1% teria uma indicação de profilaxia antitrombótica pelos critérios da COG, vejam como é diferente. 34% pelo do ACCP, né, que é o do CHEST, e 85% pelo Royal College. Então, há uma diferença muito grande, né, de protocolos. Então, as críticas é que essa indicação da profilaxia, ela é muito alta e tem um custo também muito alto disso, né? E também tem as complicações hemorrágicas, formação de hematoma, de sangramento, e também não traria uma redução tão significativa de tromboembolismo venoso. Então, o que a gente teria que pensar, né? Se apenas 1 em 800 gestantes de alto risco podem desenvolver uma trombose com dengue. Com os critérios da COG, da Associação Americana de Hematologia, apenas 1% teria indicação de profilaxia pós-parto cesárea e 73% com as diretrizes do Reino Unido. Então, é uma diferença realmente muito grande, né, que leva a gente a pensar. E aqui ele fala desse estudo, vou falar rapidinho, depois a gente comenta um pouco mais do nosso protocolo, é que esse estudo com 24 mil mulheres, eles estudaram a incidência de tromboembolismo, sangramento, complicações da ferida operatória, e 49% delas foram incluídas, né, nesse protocolo. Eles excluíram as gestantes com trombose aguda e as trombofilias de alto risco, e 15,6% eles receberam profilaxia com heparina e 1,2% não receberam. E eles viram que não teve diferença nesse índice de tromboembolismo venoso. 15, 11.799, 0,13 no grupo pré-protocolo, versus 16 em 12.430, 0,13. Mas as de pós-protocolo tiveram até um número maior de complicação, hematomas, né, de ferida operatória, cirurgias não planejadas, e de receber transfusão. Então, realmente, a gente tem que pensar, né, qual seria o protocolo ideal. Pensando nisso, a gente fez no nosso serviço, a gente utiliza esse protocolo, que a gente classifica, né, os fatores em fatores de risco, e cada um leva, se for um de alto risco, 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto, né? Já se a paciente é acima de 3 pontos, se não tiver contraindicação, estaria indicada a profilaxia pós-parto, 6 semanas pós-parto. E as pacientes que internam também no serviço, que vão ficar internados por fatores clínicos, também a gente faz esse score e vê se ela tem risco de ter ou não durante a internação. Então, se ela já tem uma trombose prévia, ela já ganha 3 pontos, né? Que é um odds rate maior que 6. Então, nisso ela já vai ganhar uma profilaxia. Né? As trombofilias de alto risco, assim, antifosfolípide, não comentei muito, mas o fator 5 de homozigose. Se tem também as morbidades clínicas, né? Aqui a anemia falciforme, ela também já vai pontuar, certo? A paciente que tem uma síndrome nefrótica prévia à gravidez, e aí algumas doenças maternas, algumas condições clínicas, né, que ela ficou imobilizada no leito, por um período superior a 4 dias também. O IMC entra aqui como um fator de risco médio, a gente deixou como acima de 40, com o IMC. Aí tem outras para o médio risco, uma trombose prévia associada a fator desencadeante, que a gente comentou, mas no fim ela vai acabar pontuando, trombofilias de baixo risco, estados deficientes de proteína C, proteína S, as mutações heterozigose.
as morbidades clínicas, câncer nos últimos 6 meses vai pontuar 2 pontos, porque não são todos que vai receber, né? A profilaxia, infecções graves, as patologias cianóticas específicas, certo? E as de baixo risco, que vai ganhar 1 ponto, essas sim, teve desidratação, hiperemese, as varizes de grosso calibre, as fumantes, as multíparas, né? Aqui a gente considera acima de 3 partos prévios, alguns trabalhos falam em 5, uma pré-eclâmpsia grave, que teve um natimorto sem causa aparente, uma cesárea de urgência, de emergência, recebe 1 ponto. E se tiver acima de 3 pontos, a gente faz a profilaxia se não tiver contraindicação. A gente fez esse estudo, né, no nosso hospital, e depois que a gente instituiu esse protocolo, a gente não teve mais óbito materno por embolia pulmonar, durante a internação e até 3 meses pós-parto, do início desse protocolo. Porém, a gente teve 0,4% de tromboembolismo no grupo de alto risco e 0,06% no grupo de baixo risco, pacientes não tratadas. Mesmo as tratadas a gente teve. Então, as conclusões que a gente tirou é que tem um risco aumentado de tromboembolismo durante a gestação e pós-parto, a gente sabe disso, que o tratamento, a prevenção, elas devem considerar os cuidados com a mãe e preservar também o bem-estar fetal. E, embora a gente saiba ainda, né, dos fatores de risco para tromboembolismo venoso, e a gente sabe que o uso seguro, né, desses anticoagulantes, eles são difundidos, mas a gente tem muitos questionamentos ainda, e que vão tornar, tem que ter mais estudos nessa área, né? E todas as mulheres devem ser oferecidas essa oportunidade de, eventualmente, se tiver indicação realmente fazer a profilaxia, a gente poder fazer para evitar a morte materna mesmo, né? E como vocês podem observar, tem muita diferença de protocolos, então acho que ainda precisa estudar melhor, ver realmente quais são os fatores, né? Cada serviço tem que adotar, acho que um protocolo mesmo, né, de profilaxia. Isso é importante, cada serviço ter esse estudo para poder ter uma definição melhor para a gente poder tratar melhor, né, os nossos pacientes. Ok? Muito obrigada, então. Se tiverem dúvidas, eu estou disposta aí, a Elisa, a responder algumas perguntas. Isso. Super bom, completo, muito completo. Sabia que seria excelente a sua aula. Um resumo, né? Muito complexo o tema, né? Mas assim, eu tentei trazer algumas coisas mais importantes, assim, Sim, comentei não, foi muito. excelente. Você pegou todo o ciclo, assim, foi excelente mesmo, viu? Estou aberta a Te falei, dúvidas, se né? vocês tiverem. Oi. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se por causa do horário também, né? Uhum, Eu te falei, né, que nós tivemos um caso de isso. óbito e a gente começou a usar realmente do Royal, né? Assim, Uhum, as nossas pacientes são muito idosas, obesas, já pelo menos 3 pontos, assim, já inicialmente, né? é, Então, assim, muitas pacientes fazendo a profilaxia. Eu acho que a gente tem que rever mesmo o serviço. Então, assim, a sua aula foi muito completa, Ana. Muito obrigada. Foi completa imagina. mesmo. Acho que a gente, enquanto serviço, discutia. Eu gostaria, assim, depois que discutirmos com o serviço, algumas Uhum. questões, assim, mais Assim, específicas mesmo, viu? não, sem Mas, dúvida. Então, a gente está aberto à discussão. O nosso protocolo também não é perfeito, mas ele está lá nos protocolos da FEBRASCO, né? A gente faz parte da sim, comissão de isso. tromboembolismo. Mas é como eu falei, eu acho que realmente precisa, como tem muita diferença de protocolo, né? O Royal realmente é um dos que mais usa mesmo, né? O Uhum, anticoagulante, é o que eu sim, mostrei ali na aula. Então, acho que ainda precisa estudar melhor, realmente, para a gente chegar no protocolo ideal mesmo, né, na é, gestação e no puerpério. uhum, Ok. Mas tá se não bom. tiver dúvidas, mas É, qualquer coisa tem meu e-mail, vocês podem mandar uma coisa, se não sentirem à vontade, fiquem à vontade obrigada. para perguntar pelo e-mail. Ok, muito obrigada, Alguém então, Elisa. gostaria de fazer alguma pergunta? Que é por causa do Dr. Hudson, eu acho que ele tinha feito
Não, não. O pessoal está agradecendo mesmo. Super bom. Acho que por causa do horário também. A gente Sim. tem um limite, né? O Viu? doutor Hudson, um abraço para ele, então. Doutor Hudson, É, que é do ser de serviço, né? Tá isso. certo. Isso mesmo. Bom, Tá bom. prazer. Muito obrigada. Obrigada, viu? Tá bom? Obrigada mesmo. Imagina. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Obrigada, Boa então. noite. Vou sair. Obrigada.